Irmãos, eu quero trazer a mensagem da palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Eu quero levar você a mudar determinados focos da nossa vida espiritual, porque desejo e quero levar você também a uma adoração ao Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, como Pedro cantou parte dessa música aí, mas pela pessoa que Ele é, e pelo amor que Ele tem demonstrado a nós, mostrando assim o quão preciosa é e quão valiosa é a nossa vida para Deus. Ninguém ama você como Jesus ama. Ninguém amou você como Jesus ama. Ninguém. Todas as pessoas, o apóstolo Paulo disse que porventura, por alguma pessoa boa, alguém talvez ouse morrer, mas quem é que teria coragem de dar a sua própria vida pelos seus inimigos? Quem é que teria a coragem de dar a sua própria vida por pessoas que não estavam nem aí com ele, nem se importando com ele? Quem é que teria coragem? Qual é a demonstração maior do amor do que o que o Senhor fez por nós? A Bíblia fala que Ele deu a vida dele por nós, não porque nós éramos amigos dele. Na verdade, nós éramos inimigos de Deus. Ele deu a vida dele por nós para nós tornarmos amigos dele. Deu a sua vida. Eu quero ler no capítulo 6, versículo 34 do livro do Evangelho de Marcos que foi sobrinho de Barnabé, Marcos que foi assim o pivô da separação dos dois apóstolos que o Espírito Santo, dos dois discípulos, profetas que o Espírito Santo os separou para que eles juntos pudessem ter o ministério de propagar o Evangelho, Paulo e Barnabé. E eles se dividiram, se separaram, tendo Marcos como pivô, por causa de uma coisa assim que não tinha tamanha importância, assim como nós às vezes discutimos por coisas que não é muito relevante, não tem muita importância. Às vezes a gente quer é que a nossa vontade seja feita, nós queremos alisar o nosso egoísmo, nos mostrando estar por cima, né? Vencer a discussão, vencer a conversa, não ser uma pessoa flexível, ser intolerante, né? E muitas vezes nós achamos que nós ganhamos a discussão por falar mais alto, por expor razões, mas, amado irmão, às vezes essas condições provocam determinadas separações, determinadas discussões, determinadas divisões, que não trará nenhum tipo de benefício a absolutamente ninguém. Esse Marcos, que Paulo reconheceu posteriormente que ele era muito útil para o ministério, depois que houve a separação, Paulo então ele escreve uma carta chamando para que Marcos viesse estar com ele, porque Marcos lhe era muito útil no ministério. Ele reconheceu que a atitude que ele havia tomado, ainda que ele não expôs isso com palavras, mas na atitude dele de chamar novamente Marcos para estar junto, coisa que ele não quis de princípio, e essa foi a causa da separação dos dois, né? Agora então, por essa atitude, ele reconhece que Marcos era muito útil para o ministério. E Marcos, ele escreveu no capítulo 6, versículo 34, essas palavras assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas.
Vou ler novamente. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se. Ou melhor, e compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Amado, eu quero falar sobre o amor do Senhor pelas pessoas. O apóstolo São João, ele escreveu, resumindo todo o Evangelho, e eu quero crer que até mesmo toda a Bíblia inteira, num pequeno verso, no capítulo 3, versículo 16, aonde ele diz que Deus, ele nos amou, e o amor de Deus por nós foi tão imenso, tão grande, tão intenso, que tinha Deus o único Filho. Por amor a nós, ele deu esse Filho, como demonstração do seu amor e da grande importância que nós temos para ele, com o propósito de todo aquele que nele crê não vier a perecer, mas tenha a vida eterna. Existe somente dois caminhos. Todos os caminhos levam ao céu, de maneira alguma, conversa fiada, conversa de quem não conhece as Escrituras, provérbio de quem não sabe o que a Bíblia fala, provérbio de quem não sabe o que Deus revelou, provérbios daquele que não conhece o que o Senhor Jesus Cristo disse no capítulo 14, versículo 6 de João: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe muitos caminhos, existe um único caminho, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro modo, não existe outro jeito, não existe outra maneira, não existe variantes, não existe o cortar caminho, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que o homem seja salvo. O apóstolo São Pedro, ele fala isso no início de Atos dos Apóstolos. Ele diz: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, não formulado pelos homens, não inventado pelos homens, não escolhido pelos homens, não separado pelos homens, mas o único nome que foi dado pelo próprio Deus, para que através desse nome nós venhamos a ter e alcançar a salvação. Então o apóstolo São João, ele resume todo o Evangelho nesse versículo, no capítulo 3, versículo de número 16. E João também, no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: e conhecereis a verdade. E é uma frase, um versículo muito usado pelo presidente da República: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento não é você ter uma Bíblia na tua casa e nunca abri-la, não é você ter uma Bíblia na sua estante, não é você ter coleções de Bíblia e nunca você ler, nunca você se interessar, não é você ter uma Bíblia lá no porta-livros lá, né? E você deixar ela aberta no Salmo de número 91, não lê nada, não vê nada, é só Salmo 91, irmão. Conhecereis, o que traz libertação ao homem é o conhecimento da verdade. Conhecimento. E, amado, nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo texto que nós lemos, diz que ele desembarcou num determinado local. E quando ele desembarcou naquele local, ele olhou as pessoas, ele olhou as multidões,
E no ele olhar essas pessoas, um sentimento brotou no coração dele. Por quê? Porque ele, ao olhar, ele percebeu a situação espiritual daquelas pessoas. E que situação era essa? Aquelas pessoas, eles eram como pastor, eram como ovelhas que não tinham pastor. Isso é, não tem como a ovelha sobreviver sem o pastor. Um dia desses, assistindo telejornal, se não me falha a memória, ou na internet, encontraram uma ovelha que havia se desgarrado do rebanho e não conseguiu encontrar o caminho de volta. O pastor achou que a ovelha havia morrido, mas ela ficou, não me recordo agora o período de tempo, muito tempo distante, muito tempo longe. E a ovelha, ela tem que ser tosqueada a cada 3 meses, ela tem que ser tosqueada, senão a lã dela cresce muito, causa enfermidade, doença, enfraquece, suga toda a energia dela. E essa ovelha, ao ser encontrada, tosquearam-na. Sabe quantos quilos de lã ela tinha? 44 quilos de lã. Mas não era uma lã limpa, não era uma lã pura, não era uma lã sem carrapicho, não era uma lã sem sujeira, era uma lã terrivelmente suja. A ovelha, ela se desviou e perdeu-se durante a caminhada. O pelo dela foi crescendo, a lã, melhor dizendo, foi crescendo, sugou as energias dela, e ao encontrá-la, então tosquearam-na, e ela, 44 quilos de lã, olha só que peso que ela estava carregando. Então, quando o Senhor viu a multidão, ele as comparou como ovelhas que não tinham pastor. Mas, irmãos, aquelas pessoas não frequentavam a sinagoga, aquelas pessoas não frequentavam o templo. Ora, eu creio que a grande maioria delas eram frequentadoras do templo, mas nós percebemos que lá no templo as pessoas não se interessavam uma pela outra em ajudar uma a outra. Eles se tornaram pessoas tão somente religiosas. Eu vou na igreja, eu cumpri minha obrigação e pronto. É como se durante o ano todo a pessoa fosse 48 vezes finais de semana na igreja, uma vez por semana, e ela vai, ela cumpre a obrigação dela, ela tem aquilo como uma obrigação. Ela se tornou e manifesta nela um espírito de religiosidade, e às vezes ela até discute por defender a religião dela, e que não tem conhecimento algum da religião dela, porque ela só vai na igreja e ela fala assim: eu já cumpri a minha obrigação. Amado irmão, ser cristão não é cumprir obrigação. Ser cristão é alguém que nasceu de novo. Ser cristão é alguém que teve um encontro com Jesus. Ser cristão é alguém que teve a sua vida mudada, transformada. Ser cristão é encontrar em Cristo a razão de viver. Ser cristão é ter prazer de estar na casa do Senhor, é ter alegria, não é obrigação, não é religiosidade, é alegria, é prazer gerado pelo Espírito Santo em teu coração. É isso. Então nosso Senhor, quando ele viu aquela multidão, ele as comparou como ovelhas que não tinham pastor, não tinha ninguém que as orientasse, não tinha ninguém que dedicasse a sua vida em comunhão com Deus, para poder ensinar o povo, para poder doutrinar o povo, para poder orientar o povo dentro do caminho do Senhor, dentro dos princípios da palavra de Deus.
E sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez, irmãos? Sabe o que Ele fez? Ele passou a ensiná-las. Ovelha precisa de ensinamento, eu preciso de ensinamento, você precisa de ensinamento. Ensinamento, você precisa, eu preciso, eu tenho que despertar no meu coração o desejo de ser um discípulo, um seguidor que conhece a palavra do seu mestre, um seguidor que conhece a orientação do seu mestre, um seguidor que tem o coração aberto para aprender, para ser discípulo, que tem o coração aberto para dedicar parte do seu dia em leitura da palavra de Deus, em crescer espiritualmente. Em crescer espiritualmente. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A ignorância espiritual não é vontade de Deus na vida de ninguém, não. Deus, Ele quer que tenhamos sabedoria, conhecimento, entendimento da palavra dEle, e nós só vamos obter de que forma? Aí vem o Senhor Jesus Cristo. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e Ele vai numa casa, melhor dizendo, numa aldeia, e logicamente nessa aldeia havia lá uma residência, e ele vai nessa residência, e quando ele chega nessa residência, há duas atitudes, e essas atitudes são de duas irmãs, atitudes diferentes. Ele chega naquela casa, uma das irmãs estava preocupadíssima, mas preocupadíssima com os seus afazeres. É errado isso? Lógico que não é errado, lógico que não. Nós temos as nossas preocupações com os nossos afazeres, sim, com as nossas responsabilidades, com aquilo que nos cabe. Essa irmã, essa senhora chamada Marta, o Senhor chega na casa dela, ela o recebe, mas ela não faz sala para ele. Ela o recebe e ela vai continuar os seus afazeres lá na cozinha, no quarto, ou sei lá onde, o local que ela foi mexer com os trem. A irmã dela, chamada Maria, quando o Senhor Jesus Cristo chega, ela estava ajudando Marta, as duas estavam ali entretidas com seus afazeres, mas Maria foi lá e assentou-se aos pés do Senhor Jesus. Assentou-se aos pés, irmão. Jesus não iria ficar com elas 24 horas, elas não o teriam à disposição para que a hora que elas quisessem, ele pudesse então falar com elas. Era um momento de se escolher o momento, escolher a hora. Amado, você tem dado por Deus 24 horas por dia, 24 horas por dia. 8 horas você trabalha, outras 8 horas você dorme. As outras 8 horas, amado, você se dedica a outras coisas tuas, mas você poderia, dentre estas 8 horas que lhe sobra, você poderia ter uma conversa com Deus, você poderia falar com teu Senhor, você poderia sentar-se tranquilamente e ler a palavra de Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você: quantos de vocês não leem a palavra diuturnamente? Quantos de vocês não gastam 15 minutos para ler 3 capítulos da Bíblia por dia? Não precisa responder, não. Apenas para você refletir, apenas para você meditar. Jesus está enganado com você. Ele fala para você: examina as Escrituras, e você obedece. Ele fala assim: você está errando por não conhecer as Escrituras, e você tem o interesse de conhecer as Escrituras para você não errar.
Irmãos, ele está lá, Maria fica sentada aos pés dele, e de repente, ele já está para ir embora. A passagem dele ali era rápida. Aliás, a Bíblia não fala se ele ficou 1 hora, 2 horas, 1h30, 40, não diz nada. Diz que ele estava lá. E diz que no momento Marta chega ali toda fadigada, cansada, estava lavando os trem, mexendo nas coisas. Senhor, peraí, o senhor não se incomoda, não? O senhor não se incomoda? O senhor não está incomodado com a presença da minha irmã aí até os pés? Eu estou lá trabalhando e ela, é como se ela falasse, ela está aí perdendo tempo, eu estou lá suando, estou lá me desgastando, estou lá gastando a minha energia, e ela está aí aos teus pés. E ela achou que Jesus ia concordar com ela. Jesus disse: Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, você está cansada com tantas coisas, você está dando tanto valor para coisas que você, se não fizer hoje, tem que fazer amanhã, se fizer hoje, tem que fazer amanhã, e se fizer amanhã, vai ter que fazer depois de amanhã, depois. O serviço caseiro é interminável, o serviço da casa é interminável, Agora, Maria não, filha, Maria escolheu a boa parte. Então, a sabedoria nos faz escolher a boa parte, a sabedoria nos dá discernimento. Espera aí, é hora de eu falar com meu Deus. Eu vou tirar 15 minutos das 8 horas que me restam, porque 8 horas eu passo dormindo, as outras 8 eu passo trabalhando. Agora as outras 8, eu vou tirar dessas 8 horas um pouco do tempo para que eu possa ganhar conhecimento, para que eu possa ganhar intimidade com meu Deus, para que eu possa ter um relacionamento com meu Senhor. Eu quero ser ensinado por Ele, mas para isso tenho que me aquietar aos pés dEle, eu tenho que aquietar o meu coração, sossegar o meu coração, escolher a boa parte. Escolher a boa parte. Amém, irmão? Escolher, isso nunca vai ser tirado. O conhecimento não pode ser roubado. Todas as outras coisas podem ser tiradas, todas as outras coisas podem ser roubadas, mas o conhecimento ninguém rouba de você, ninguém tira de você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nosso Senhor amado, quando Ele viu essas pessoas, Ele percebeu pessoas famintas. Amado, não tem como. Uma criança ao nascer, ela vai sentir fome, e ao sentir fome ela vai ter uma reação. E ai de você, se você não perceber a reação dela e não dar o que ela quer. Ela não para de chorar, ela está reivindicando o alimento, ela está querendo o alimento, desejando o alimento. A hora que você a alimenta, ela até dorme, descansa, dorme, né? Vai fazer a digestão, o leite, aquilo que ela... Amém, irmão? Então, a palavra do Senhor diz assim, que Deus, Ele vai provocar em nosso coração uma fome, não uma fome de arroz, feijão, porque isso nós já temos no corpo físico. O nosso corpo, ele reclama a hora que ele necessita dos nutrientes necessários, ele reclama, e nós sabemos como saciar isso, e graças a Deus, porque nós temos com que saciar essa fome. Mas, irmão, eu quero que o Senhor coloque na minha vida, eu quero que o Senhor coloque na tua vida uma fome pelas coisas dEle, pela presença dEle. Uma fome, amado, de você querer se alimentar das sagradas Escrituras. Nem só de pão viverá o homem. O pão não serve para a vida espiritual, o pão serve para a vida física e mantém você firme fisicamente.
mas o pão não mantém e não tem nutriente necessário para que você se mantenha e se desenvolva espiritualmente. Nem só do pão viverá o homem. Então o homem necessita do pão para viver, mas ele necessita também de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui, amado, é a boca de Deus. Isso aqui é a boca de Deus. Isso aqui é a boca de Deus. Isso aqui está para te alimentar. Isso aqui está para te fortalecer. Isso aqui está para te desenvolver espiritualmente. Isso aqui está para mudar os teus sentimentos. Isso aqui está, meu amigo, para que você use como uma armadura contra as astutas ciladas do nosso inimigo. Amém? Glória a Deus. Amado, o que o Senhor também vê? O Senhor, ele viu as multidões e ele as viu famintas. O Senhor também vê a necessidade das pessoas. Amado, às vezes nós não temos discernimento, nós achamos que as nossas necessidades imprescindíveis, o que elas na verdade não são. Imprescindível, amado, é aquilo que nos sustém para a eternidade. Isso é imprescindível, não pode ser mudado, não pode ser trocado, e nós não podemos viver sem ele. Então o Senhor, ele conhece a tua necessidade. Ele conhece a tua necessidade. Nosso Senhor, se não me fala a memória, no domingo eu estava falando à noite, de manhã e à noite aos irmãos, e eu estava dizendo de uma observação que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele olhou as pessoas, ele viu as pessoas sem rumo, as pessoas sem direção, sem um norte, sem uma orientação, e essas pessoas que estavam sem orientação, sem o norte, elas não sabiam distinguir entre o eterno e o passageiro, e muitos escolhiam o passageiro em detrimento do eterno. Não saber escolher. Então ele viu aquele povo e ele viu uma preocupação, e que todas aquelas pessoas estavam com a preocupação excessiva. Não era uma preocupação ilegítima, era uma preocupação legítima, mas uma preocupação que excedia a normalidade. Aí o Senhor olhou para eles e disse para eles: olha aqui, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas preocupações excessivas que vocês têm com muitas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas e as demais coisas que muitas vezes você acha que são imprescindíveis, que aquilo tem que ser prioridade, e que não é prioridade. Prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Então nosso Senhor, ele vê a necessidade das pessoas, e ao ver a necessidade das pessoas, ele contou uma passagem. O que ele contou? Ele contou que certo homem descia de Jerusalém e ia para Samaria. Jerusalém dá a conotação de algo espiritual, Samaria dá-nos a conotação de algo místico.
de algo da carne. E descia um homem por ali, e ele estava descendo, e quando ele estava descendo, a Bíblia nos fala que alguns assaltantes, roubaram-no, bateram muito nele, ele ficou como desmaiado, muito ferido. A Bíblia fala assim, que vinha passando ali um sacerdote, e o sacerdote, ao ver aquele homem caído, passou meio de longe, distante. Vinha passando também um levita, e o levita, ao ver aquele homem, a necessidade dele, ele fala, deixa para outro cuidar, e foi embora. Aí diz que vinha passando um samaritano. Esse samaritano simboliza a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa e ele vê aquele homem caído, ele vai, ele cuida daquele homem, ele abençoa aquele homem, ele cura as feridas daquele homem, ele zela da vida daquele homem. Amado, somos representados por esse indivíduo que foi espancado e que estava sem força, ferido e que estava sem força para se levantar. E nosso Senhor Jesus Cristo então nos encontrou assim, mas Ele não passou ao longe, Ele não passou como o sacerdote fez, como o levita fez, não, Ele foi lá e sarou as nossas feridas, Ele foi lá e nos curou, Ele foi lá e nos colocou sobre a sua cavalgadura, Ele foi lá e nos levou numa hospedaria e disse para o hospedeiro, cuida desse homem para mim, e tudo quanto ele precisar, você pode gastar com ele, porque quando eu voltar eu vou pagar tudo para você, tintim por tintim. Então o Senhor sabe a sua necessidade, e Ele tem nas mãos dele, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, para que você seja curado, para que você seja abençoado. Quando Pedro os ventiladores estão ligados, né? Mas seria bom se nós abríssemos essas, eu já falei, pedi já, sabe? A pessoa deve ter esquecido, a gente abrir essas janelas do alto aí, ó, para circular o vento, né? Seria melhor, né? Pedro, ele foi chamado na casa de um rapaz, e esse rapaz, ele estava paralítico, e Pedro chega para ele, e Pedro vê a necessidade dele, e Pedro diz para esse homem, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde, e na mesmo instante aquele homem foi curado. Amado, a necessidade que você tem dentro do reino de Deus, há um suprimento tal, capacitado tal, que supre todas as vossas necessidades, e Deus sabe do que você precisa. Não pense você que Deus não sabe do que você necessita, não pense você que Deus não sabe da sua luta, não pense você, Ele sabe, mas dê tempo a Ele, e você vai ver o quanto o teu tempo vai render. Amém? Bem, o Senhor se compadece diante das necessidades humanas. Ele vê a necessidade do homem, amado. Muitas pessoas, eles têm assim uma visão muito errada de Deus. Eles acham que Deus importa tão somente com a nossa vida espiritual e nada mais. Nada mais. Deus não se importa com a necessidade física de ninguém, material de ninguém. Isso não é verdade. Veja bem, você como pai,
você tendo condições, você como pai, você tendo condições de suprir a necessidade, uma necessidade que se apresenta aí na vida do teu filho, vai ser a sua atitude? Não vai ser de abençoá-lo? Não será de ajudá-lo? Eu creio que sim, Por exemplo, bem simples, o meu filho está precisando de um sapato, mas eu gosto, e eu tenho condições de dar o sapato para ele, mas eu gosto tanto de vê-lo andar descalço. Eu amo ver o meu filho andar descalço. Amado, muitas pessoas acham que Deus, Ele não se preocupa com as nossas necessidades, e que Ele fica de braço cruzado, e quando você tem uma necessidade, fala, olha meu filho, que gracinha, olha que gracinha, está passando fome, olha que gracinha, olha, ele está passando necessidade, ele não está conseguindo pagar o aluguel da casa dele, olha que belezinha. Você acha que é assim que Deus age? Você acha, se você que é mau, eu que sou mau, ser dar boas coisas para o meu filho, você acha que Deus não sabe dar boas coisas para os seus filhos e não se importa com as necessidades dos seus filhos? Você acha? Você tem certeza disso? Você acha que você é melhor do que Deus? Você acha que você é mais bondoso do que Deus? Amado, o Senhor disse em Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviá-los. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele fala em Lucas capítulo 24, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Senhor estava ensinando os seus discípulos, amados, e Ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem entender o que Ele estava falando. E o Senhor abriu o nosso entendimento também, porque senão nós não estaríamos aqui. Ele abriu o nosso entendimento para compreender a palavra dEle, e compreendendo a palavra dEle, então nós pudemos dar a Ele o valor devido. Eu teria outras coisas aqui para falar, mas eu vou encerrar aqui. O Senhor abriu o entendimento deles para compreenderem o que Ele estava falando. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o que Ele quer falar conosco. Amém?